Graça e paz, igreja. De novo, né? A gente começa de novo, toda a gente começa, né? Então vamos começar aqui o nosso culto. Inclusive, não sou eu que prego hoje, é o Rodrigo, ele deve estar chegando aí, né? Eu imagino que ele deve estar no caminho, deve estar apontando aí. Mas é aquela história, a gente vai abrir aqui, eu vou abrir o culto, lendo aqui um texto da Palavra de Deus, novamente em Atos capítulo 10, versículo 24, diz assim: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é, que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Amém? Irmãos, esse texto aqui é uma narrativa tremenda de um momento em que um homem que não conhecia o Deus verdadeiro vivenciou a experiência da conversão, não somente ele, mas todos que estavam na sua casa. Esse homem, ele era romano, ele morava em Cesareia, ele era um nobre, ele se chamava Cornélio, e a palavra de Deus nos diz que ele teve uma visão, a hora 9, quando ele estava orando. A Bíblia diz que ele era um homem que, embora não conhecesse a Deus, ele temia a Deus, e ele era um homem que fazia boas obras, ele dava esmolas para os pobres, ele ajudava as pessoas, e Deus via o coração dele. Deus via que aquele coração era um coração voltado para ele, mas não conhecia a salvação. E aí Deus mandou que ele chamasse a Pedro, e Deus trabalhou na vida de Pedro para que Pedro pudesse ir lá, porque o Pedro era judeu, e como judeu, Pedro, ele de certa forma tinha um certo preconceito religioso para com os gentios. O que eram os gentios? Todo mundo que não era judeu. E Deus trabalhou isso no coração de Pedro, fazendo ele ter uma visão de animais impuros,
descendo um lençol branco sobre esses animais, e aí Deus disse: mata e come. Ele falou: não posso comer nada que é impuro. E Deus diz: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Então Deus trabalha no coração do servo para que ele possa olhar com valor para aquelas pessoas que no coração dele era considerado pessoas impuras. E muitas vezes é isso que Deus faz na nossa vida. Deus tem que quebrar barreiras em nós, irmãos, quebrar preconceitos na nossa vida, para que a gente possa muitas vezes ir ao encontro de pessoas que Deus quer salvar. Quantas pessoas talvez estão lá fora precisando de salvação, precisando de cura, precisando conhecer o Jesus que nós conhecemos, mas muitas vezes existe um preconceito dentro de nós, existe um embarreiramento dentro de nós, existe uma visão errada dentro de nós, onde nós nos consideramos melhores e consideramos os outros piores, nos consideramos uma classe acima e consideramos os outros uma classe abaixo, e na realidade nós todos somos iguais diante de Deus, amém? Não existe melhor, não existe pior, né? Todos nós somos iguais em valor diante de Deus. Deus vê assim, e Deus então trabalhou no coração de Pedro para que ele fosse à casa de Cornélio. E chegando lá, Cornélio estava esperando a Pedro. Ele chamou seus amigos mais íntimos, né, para que estivessem ali juntamente com ele na sua casa. Olha que preocupação daquele homem, né? Ele teve aquela visão, sabia que Deus mandou um anjo falar com ele, mandar chamar Pedro. E olha só, vou abrir um parênteses aqui. O anjo desceu lá, mas não pregou Jesus para ele, sim ou não? Por que o anjo não pregou Jesus para ele, irmã Sandra? Aleluia! Porque o ato de pregar salvação, a missão de pregar salvação, é dos seres humanos que foram salvos, não é de anjos. Anjos queriam. Deus falou: essa missão é da Bruna, essa missão é da Sandra, essa missão é do Romulo, essa missão é do pastor Gaudilei. Vocês que conhecem a salvação, vocês podem falar de salvação. Então o anjo falou: ó, manda chamar um salvo, ele vai te explicar o que você precisa fazer para ter salvação. Dar esmolas, fazer boas obras é bom, Deus considera, mas não traz salvação. Amém, igreja? Boas obras não salvam, né? Então ele precisava da graça, ele precisava ser remido pelo sangue, ele precisava entender que havia um sangue que foi derramado para a purificação dos seus pecados, o sangue de Jesus. E Pedro chega lá e fala com ele, expondo para ele esse Jesus que morreu, que ressuscitou, que foi exaltado por Deus como aquele que derramou seu sangue para o perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. E quando Pedro prega essa verdade, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre todos que estão ali, e todos se tornam ali cheios do Espírito Santo. Entra a salvação naquela casa. Eu também estou contando esse fato bíblico aqui para vocês hoje, narrando esse fato que está aqui registrado em Atos 10, porque ontem eu fui visitar o meu vizinho de portão, e mora um rapaz em frente de casa, muito bom, e eu lembrei de Cornélio quando lembrei do meu vizinho. Sabe aquela pessoa assim que você fala, só falta aceitar Jesus? Uma pessoa prestativa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que sabe ter uma vida correta. Só que Deus estava me incomodando, dizendo assim: vai lá e anuncia a minha salvação para ele. Aí o que eu fiz? Eu comprei um presente. Ele gosta de fazer churrasco. Eu comprei uma faca para ele artesanal, né? E comprei uma Bíblia. Você tem que saber como chegar nas pessoas, né? Às vezes você quer evangelizar alguém, você fala: Senhor, qual é a estratégia? Então Deus me deu essa estratégia. Eu peguei e levei a faca, falei: olha, isso aqui é para você usar em momentos, alguns momentos específicos. Eu falei: mas a Bíblia é para todos os momentos, né? Aí eu falei: você abre o presente, que é a Bíblia? Aí ele abriu, eu falei: eu posso ler para você aqui um texto da palavra de Deus? Aí ele falou: não, pode ler. Aí é claro que eu já fui lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali eu expliquei para ele muito rapidamente, o plano da salvação, dizendo: Deus amou o mundo, porque o mundo estava perdido, mas Deus amou o mundo de pessoas que estão sobre a terra, e esse amor que estava no coração de Deus levou Deus a entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, seu Filho Jesus, seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único da espécie, não tem outro igual. Por quê? Eu expliquei para ele: porque Jesus foi gerado no ventre de uma mulher pela ação do Espírito Santo, sem pecado. Então ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, ele morreu sem pecado, ele derramou seu sangue sem pecado, para purificar os nossos pecados. Falei, lá atrás, no Velho Testamento, havia um cordeiro que morria todo ano. Todo ano o sumo sacerdote pegava aquele cordeiro, que era o animal inocente, levava para o altar. Aquele animal era sacrificado, o sangue era levado para o Santo dos Santos, o corpo era queimado ali. Ou seja, Deus ensinou ao povo que o inocente paga pelo pecador, e o sangue inocente é a única coisa que purifica o pecador dos seus pecados. Só que aquele sacrifício ele era imperfeito, porque ele tinha que ser renovado todo ano. Mas quando Jesus veio uma única vez, morreu na cruz, ele assumiu a posição daquele cordeiro para sempre. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado daquele que nele crê. Eu falei, Jesus fez isso por você, por mim, por cada um de nós, pela graça nós somos salvos, por meio da nossa fé. Então crer na graça de Deus é abrir mão do seu desejo de se salvar pelas suas obras, para se salvar pelas obras de Jesus. É abrir mão dos seus méritos pessoais, para ser salvo pelos méritos de Jesus. E eu falei, então a salvação é isso, salvação é graça, salvação não é mérito, salvação não é obras, salvação é um ato gracioso do amor de Deus para salvar a nossa vida. Fiz o apelo, falei, você entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Quer entregar a sua vida para Jesus? Aí ele falou, quero. E é gostoso quando a pessoa, ela não faz barreiras, ela não, sabe? Ele imediatamente ali estendeu a mão, eu orei com ele e entregou a vida dele para Jesus. Então todos nós precisamos ter essa atitude de ir ao encontro daqueles a quem Deus quer salvar, a quem Deus quer resgatar dos pecados, a quem Deus quer resgatar das trevas. Então os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos de trabalho, pessoas estão no entorno da nossa vida e não estão ali à toa. Estão ali porque Deus quer que através da nossa vida essas pessoas possam conhecê-lo. Tem pessoas que vão conhecer Jesus através da sua vida. Amém? Então nós temos que nos colocar à disposição de Deus para sermos esse instrumento que Deus vai usar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para nós louvarmos a Deus.